Olá, crianças! Estou aqui novamente para mais uma aula de Ciências Humanas. Vamos observar aqui na tela qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Distinguir unidades políticas administrativas oficiais nacionais, suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos localizar o nosso país. Localizar o nosso país dentro de algo muito maior, que vocês já viram algumas vezes e hoje nós vamos relembrar. O tema da nossa aula, então, localização do Brasil no mundo. Quando eu falei esse algo maior, que nós vamos localizar o Brasil, eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram em algumas aulas que vocês assistiram por aí. Será que vocês lembraram da aula de Ciências da Natureza, onde a professora Fernanda foi fazer uma viagem lá para o espaço? Eu tenho certeza que muitos de vocês lembraram desta aula, pois essa aula foi muito legal. Quando nós falamos de espaço, o que é que nós temos que pensar? Há milhões e milhões de anos atrás, surgiu o universo. Como assim? Teve uma grande explosão e surgiu o universo, onde está, dentro desse universo, está tudo que nós conhecemos hoje. Esse universo, então, é algo muito grande. Um pouco menor do que esse universo, mais ainda para nós muito grande, nós vamos ter a Via Láctea. O que é a Via Láctea? Alguém de vocês sabe? A Via Láctea é a nossa galáxia. Então, dentro do universo, que é algo muito grande, nós temos a galáxia, que é um pouco menor que o universo, mas para nós que somos pessoas, essa galáxia continua sendo muito grande. O nome dela é Via Láctea. Existem outras centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo. É claro que nós não conhecemos nem a metade delas. Às vezes de ver numa imagem, mas ir lá mesmo é meio difícil. Aí, então, nós temos o universo. Dentro do universo, nós vamos ter o quê? A Via Láctea. Dentro da Via Láctea, nós falamos que em um desses bracinhos aqui, ó, ela é uma espiral. Ela é como se ela tivesse espiralada, né? Estivesse rodando assim. Ela realmente está se movimentando. Em um desses bracinhos aqui, nós podemos dizer que tem um pontinho, bem pequenininho. Um desses pontinhos aqui, o que será que é? Olha só, é o sistema solar. Por que eu falei um desses pontinhos e pode ser representado pela cor amarela? Porque dentro desse sistema solar, por que ele se chama sistema solar primeiro? Porque a maior estrela é o Sol. Existem estrelas maiores do que o Sol, muito maiores do que o Sol. Mas no nosso sistema, a maior estrela é o Sol. E todos esses planetas que nós estamos vendo aqui, eles fazem a volta, eles estão rodando, eles estão fazendo um movimento ao redor do Sol. Quantos são os planetas? 8. Vamos ver quais são eles? Então, olha só, o planeta mais pertinho do Sol é Mercúrio. Depois de Mercúrio, nós temos quem? Vênus. E depois de Vênus, olha lá, eu tenho certeza que esse vocês conhecem. Qual é? A Terra, é o nosso planeta. Depois da Terra, qual é o próximo? Marte. Depois de Marte, Júpiter. Já foram 5, faltam mais 3. Aí nós vamos ter Saturno, olha que bonito Saturno. Depois nós vamos ter Urano e aí por último Netuno. Olha como é que escreve Netuno. Muitas vezes tem pessoas que falam errado, né? Já ouviram falar Neturno? Não existe Neturno, né? É Netuno. N-E-T-U-N-O. Então olha só, partimos do universo, a galáxia, né? A Via Láctea, depois o sistema solar. Dentro do sistema solar, qual é o planeta mais importante para nós? A Terra. Por que a Terra é a mais importante? Porque é nesse planeta que nós vivemos. Então, olha só, esse é o nosso planeta. Esse é o planeta Terra.
É claro que quando nós olhamos essa imagem, vejam lá, a maior parte dele é água, mas ele se chama planeta Terra. Nós já vamos ver, vamos relembrar, né, quais são os oceanos e os continentes. Dentro do planeta Terra, que é esse que está girando na telinha, nós temos o quê? Olha lá. Todas essas áreas que são coloridas, que não são azul, todas essas áreas são os continentes. E essas áreas em azul são os oceanos. Olha, aqui também tem um branquinho aqui embaixo. Vamos relembrar quais são esses continentes? Então, olha só. Primeiro, número 1, aqui em cima. Alguém sabe o nome desse continente em roxo aqui? Pensa lá um pouquinho. Muitas vezes vocês já viram. É a Europa. Muito bem. Então, o primeiro continente é a Europa. Próximo. Olha só esse aqui do ladinho, em amarelo. Como é o nome desse continente? Quem sabe? Isto é a Ásia. Então, nós temos aqui Europa, do ladinho a Ásia. Muito bem. Qual será o próximo? Quem sabe o nome desse aqui? Desse verde? Quem sabe o nome dele? Isto, África. Então, Europa, Ásia e África. Qual é o outro continente que nós vamos ver hoje? Olha que grande este continente. Ele é a América, continente americano. Muito bem. Aqui nós vamos ter qual? Quem sabe o nome desse continente? Oceania. Muito bem. E o último continente que nós vamos ter, olha aqui embaixo, a Antártida. Na Antártida é tudo muito frio. Aqui todas as terras estão congeladas, então em cima das terras tem gelo, água congelada, porque a temperatura é muito baixa. Agora que nós já vimos todos os continentes, vamos ver os oceanos. Nós temos aqui o Oceano Pacífico e aqui nós temos o Oceano Pacífico. Ué, professora, tem 2 oceanos pacíficos? Não, é um só. Lembrem que a Terra ela é redonda. Então, esses 2 lados aqui, eles se encontram, né? Então, é o mesmo continente. Desculpe, é o mesmo oceano. Aqui, como é o nome desse oceano? Oceano Atlântico. Olha, o Oceano Atlântico, ele banha toda essa região aqui que eu tenho certeza que vocês já conhecem esse contorno aqui. Quem que está aqui? Já vamos ver. E o outro, Oceano Índico. Nós temos aqui em cima um oceano congelado. Ele passa a maior parte do tempo congelado, que é o Oceano Glacial Ártico. E aqui o Oceano Glacial Antártico, que também está banhando a Antártida. Então, nós saímos do universo, galáxia, sistema solar e a Terra. Dentro da Terra, todos esses continentes. E onde será que está o nosso país, que é o objetivo da nossa aula de hoje? Nós já vamos chegar lá. Dentro de todos esses continentes, nós temos um continente muito importante para nós, que é o continente americano. E o continente americano se divide em 3. Essa parte aqui de cima, Canadá, Estados Unidos e México, faz parte da América do Norte. Muito bem. Aqui onde tem esse monte de ilhas, muitas ilhas pequenas, um pouquinho maiores, é a América Central. E aqui embaixo, quem que nós temos? A América do Sul. Dentro da América do Sul que nós vamos encontrar, olha lá, mas já chegamos lá, temos que ir indo devagar. Aqui temos novamente o Mapa Mundi e dentro do Mapa Mundi, como nós acabamos de ver na telinha anterior, quem que está? O Brasil. Muito bem. Então, se eu perguntar para vocês, o Brasil fica em qual continente? Continente americano. Em qual das 3 partes do continente americano? Ele está na América do Sul. Muito bem. Vamos observar agora só a América do Sul. Lembre que eu falei para vocês, nós vamos sair do grande e vamos chegar lá no menor. Olha só a América do Sul.
Quando nós falamos em América do Sul, nós temos aqui o Brasil como o maior país. Nas próximas aulas, nós vamos ver bem certinho cada uma das regiões. Hoje nós vamos ver um pouquinho, mas não bem detalhado assim. Aqui nós temos então o Brasil, olha, o maior país da América do Sul. Vocês tiveram com a professora Evelyn a definição de limites ou de fronteira. O que é isso? Quando nós falamos que um país faz limite com o outro, ou faz fronteira com o outro, quer dizer que o país é vizinho do outro ou vizinho daquele um ou não é vizinho. Olhando esse mapa da América do Sul, existem 2 países que não são vizinhos do Brasil, quer dizer, não ficam ali do ladinho do Brasil. Olhem lá, qual será que é? Guiana Francesa aqui em cima, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. Observando esse mapa da América do Sul, qual desses países, que eu li o nome deles agora, qual deles não é vizinho do Brasil, que não está do ladinho do Brasil? Será que vocês conseguiram achar? Olha só, primeiro, olha o Equador aqui. O Equador não é vizinho do Brasil, ele é vizinho de quem? Da Colômbia e do Peru. Tem mais um, vamos ver, digitem lá. Escrevam lá no Face, no YouTube, para ver se vocês acertaram. Ah, o Chile. Muito bem. Então, os países que não são vizinhos do Brasil são o Equador e o Chile. Ótimo. Agora que nós já vimos a América do Sul, vamos observar apenas o Brasil. Olha só. O nosso país, ele é muito grande. Ele é muito grande no sentido norte e sul. Olha a Rosa dos Ventos aqui no cantinho, que vocês já viram em várias aulas. Então, no sentido norte e sul, ele é muito grande. E no sentido leste-oeste também. É claro que a diferença entre os dois não é tão grande assim. Aqui, 4.400 quilômetros, aqui, 4.326. Então, se nós fôssemos realmente medir, né, a distância de norte a sul, de leste a oeste, ela não é tão diferente assim. Mas, do mesmo jeito, o nosso país é muito grande. Ele é muito grande mesmo. Quando nós falamos do Brasil, olha só, aqui ele está. E o que mais que nós precisamos localizar dentro do Brasil? Então, nós já chegamos no Brasil. E dentro do Brasil, o que é que tem de muito importante para nós, que nós já estudamos várias vezes? Olha só, observem o contorno desses estados aqui. Algum deles é muito importante para nós? Por que o Brasil é muito importante? Porque é o país que nós vivemos. E dentro do Brasil, qual é o estado que é muito importante para nós? Olhem o contorno, tem que lembrar sempre do contorno do nosso estado. Qual será? Lembrem lá, região norte, região sul, leste e oeste. Olha só a flechinha. O que a flechinha está mostrando? Isso, o nosso estado. Como é o nome do nosso estado? Paraná. Muito bem. Dentro do Paraná, nós temos 399 cidades. Qual delas é a mais importante? Ah, eu tenho certeza que vocês falaram o nome certo. É a nossa. Para nós, ela é mais importante, porque nós moramos aqui. Como é o nome dela? Ponta Grossa. Olha só onde ela está. Aqui. E olha, um pouquinho mais ampliado, aqui está a nossa cidade. Então, nós conseguimos localizar aqui desde o universo até chegar na nossa cidade. Eu trouxe aqui para vocês alguns materiais que também vão mostrar. Esse material vai mostrar do maior para o menor. Esse material eu trouxe como exemplo para vocês verem. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês que lá na tarefa que vai ser mandada para casa, também vai ter uma sugestão de um material parecido com esse. Então, olha só, nós vamos começar pelo maior. Aqui nós vamos ter todo o sistema solar. Dentro do sistema solar nós temos quem? O planeta Terra.
que é o mais importante para nós. Dentro do planeta Terra, nós vamos ter quem? Todos os continentes. Lembram lá que nós vimos todos os continentes? Isso mesmo. Qual é o continente mais importante para nós? A América. Por que América? Porque dentro da América nós temos quem? A América do Sul. Né? América do Norte, Central e do Sul, e para nós o mais importante é a América do Sul. Dentro da América do Sul, quem é que nós temos? O Brasil, o nosso país. Dentro do Brasil, nós vamos ter quem? Um pouquinho menor. O nosso estado, que é o Paraná. Não podemos esquecer do contorno do nosso estado. Dentro do nosso estado, nós vamos ter quem? A nossa cidade. E aí, até a cidade, nós fomos ali na telinha. Mas dentro da cidade, qual é a parte mais importante? É o nosso bairro e a nossa casa. E dentro da nossa casa tem uma coisa um pouquinho menor, olha só, você. Então vejam só, nós partimos do maior para o menor. Então agora eu vou juntar esses daqui, ó, um dentro do outro, do maior para o menor. Juntamos todos, esse aqui vocês podem fazer em casa, né? Pode desenhar e daí cola no copinho. Tenho também uma outra sugestão, só que essa aqui é um pouquinho maior, um pouquinho mais trabalhosa. Então vamos começar lá, olha. O nosso sistema, dentro do nosso sistema nós vamos ter quem? O planeta Terra. Então eu vou colocando aqui. O planeta Terra, olha só, tem todos os continentes. Olha a América que nós já vimos aqui. Aí nós vamos ter a América do Sul, que é a mais importante para nós. Dentro da América do Sul, nós temos o Brasil, que é o nosso país. Aí nós vamos ter também o nosso estado, ó, aqui está o Paraná. E aqui está o Paraná. Dentro do nosso estado, quem é que nós temos? A nossa cidade de Ponta Grossa. E dentro da cidade de Ponta Grossa, olha lá, a casa de vocês. É claro que cada casa é de um jeito, né? Essa aqui é só para representar. E dentro da casa, vocês, cada um de vocês. E o último exemplo desse aqui também é mais ou menos do mesmo jeito. Olha só, nós vamos ter aqui, esse aqui é com tampinha de bolo, sabe quando a gente compra bolo no mercado? Então tem a tampa do bolo. Olha só, nós vamos ter aqui todos os continentes, olha só que bonito. Dentre todos esses continentes, quem que nós vamos ter? A América do Sul, e aí nós vamos ter o Brasil. Veja que aqui não tinha América do Sul separado. Dentro do Brasil, nós vamos ter um estado muito importante, que vocês já estão carecas de saber. Paraná. E aí, dentro do Paraná, eu vou ter a cidade de Ponta Grossa, certo? Dentro da cidade de Ponta Grossa, a nossa casa. Olha que bonitinha esta casa. E por último, eu. Você, cada um dos alunos, certo? Então agora que nós já vimos essa primeira parte, o que é que vocês vão fazer? Vão pegar o caderno de vocês, que eu tenho certeza que está aí do ladinho. Vão colocar lá Ciências Humanas, ou então podem colocar lá Geografia. E nós vamos escrever do maior para o menor, do mesmo jeito que nós estávamos fazendo agora. Vamos lá? O primeiro, qual é? Então, olha só, essa tela vermelha vai representar o maior de todos, menos o universo, que o universo é muito, muito, muito grande. Qual é o primeiro que nós vamos escrever? Galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea. Via Láctea, desculpe. Então, escreve lá no caderno. Vai fazer uma lista, um grupo de palavras embaixo da outra. Então, vamos escrever lá, Galáxia, Via Láctea.
Embaixo, quem é que nós vamos escrever? Olha, eu fui mudando de cores. Quem que é um pouquinho menor que a Via Láctea? Isto, o Sistema Solar. Então, escreve lá. Vocês já estão no 4º, 5º ano, vocês já escrevem rapidinho, com a letra bem bonita, certo? Então, olha lá, Sistema Solar. Um pouquinho menor que o Sistema Solar, quem é que nós temos? Olha lá, de cor azul. Quem será que é? O planeta Terra. Então, escreve lá. Galáxia, Via Láctea, Sistema Solar, agora o planeta Terra. Muito bem. Um pouco menor que o planeta Terra. Quem será? Olha só, está lá de cor de rosa. Quem será? O continente que nós estamos, que é a América, continente americano. Vamos escrevendo um embaixo do outro para vocês nunca mais esquecerem. Porque às vezes a gente se confunde e fala, eu moro no país Ponta Grossa, eu moro na cidade do Brasil. Então agora nós não podemos mais nos confundir, certo? Então o nosso continente é América. Dentro do continente americano, quem será que nós temos? O nosso país, que é o Brasil. Então escreve lá embaixo. Muito bem. Mais um dentro do nosso país, quem é que está? Olha lá, o estado do Paraná. Ficou um pouquinho escuro, mas acho que vocês conseguem enxergar. E todos já sabem escrever, né, o nome do nosso estado. Um pouquinho menor do que o Paraná, quem é que nós temos? Ah, olha só, o município de Ponta Grossa. Então, não esqueçam lá, vão escrevendo um embaixo do outro, para depois vocês saberem que está do maior para o menor. Quem quiser escrever dentro do município de Ponta Grossa, escrever lá, minha casa, depois escreve eu e escreve o seu nome, pode escrever também. E aí, como eu falei agora há pouco, a tarefa que vai ser mandada para vocês, não acabou a aula não, eu só vou mostrar a tarefa e nós já continuamos. Vai ser assim, olha, o planeta Terra, vai ser mandado exatamente esse daqui. Planeta Terra, o continente, o meu país. Aí nós vamos ter a minha região, que é a região sul, o estado, a minha cidade e o bairro. Vocês podem desenhar ou escrever aqui. Vão pintar tudo e vão dobrar como se fosse uma sanfoninha. Ó. Aqui onde está pontilhado é para dobrar. E aí vocês vão fazer um do maior para o menor, como nós fizemos. Certo? Agora que nós já fizemos tudo esse do maior para o menor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conhecer um pouquinho o nome das regiões que fazem parte do Brasil. Então, olha só. Aqui nós temos o nosso país. Cada uma das regiões está de uma cor. Vamos começar por essa região aqui, ó. A região norte. Vejam que a região norte é a maior região em tamanho de território. Depois nós vamos ver nas próximas aulas cada um dos estados, os nomes deles, o que tem lá. Hoje é só para vocês conhecerem. Trouxe aqui algumas fotos que representam a região norte. O Rio Amazonas, lá tem uma festa muito legal que é a festa do boi, que as pessoas se vestem do boi, se vestem de índio para dançar como se fosse uma festa junina. E é no mês de junho e julho. Essa comida aqui se chama tacacá. Olha, tem camarão, tem uma folha, essa folha amortece a língua quando se come. Eu nunca comi, só ouvi falar. Próxima região, olha só, região nordeste. A região norte é muito grande em tamanho, olha tudo esse verde aqui. A região nordeste, ela é que tem a maior número de estados, tem 9 estados, olha, todos esses. Que na próxima aula, como eu falei, nas próximas aulas a gente vai conhecer. Olha só as imagens, quando a gente fala de nordeste, olha só a terra rachada, porque lá falta muita água. Então, as casas são construídas muitas vezes de barro. Aqui nós estamos mostrando umas imagens do Nordeste, onde tem capoeira, né? As pessoas jogando capoeira. Mas lá no Nordeste não tem só essa terra seca, rachada. Tem praias muito maravilhosas.
Olha só, deitado na rede com a água bem clarinha. Olha só que bonito. Próxima região. Região Centro-Oeste. Aqui no meio. Olha uma coisa muito importante da região Centro-Oeste. Estão vendo esse quadradinho aqui, bem pequenininho? É nesse lugar que fica a capital do Brasil. Como é o nome da capital do Brasil? Brasília. Então, Brasília fica em qual região? Centro-Oeste. Olha lá as imagens. Aqui nós vamos ter o Pantanal. Lá na região Centro-Oeste nós temos muitas cachoeiras, muitas tribos indígenas e o que eu acabei de falar para vocês. Aqui nós temos uma imagem de Brasília, certo? E hoje é só para curiosidade, só para a gente não passar direto. Depois você vai ver cada uma delas bem devagar, cada uma das regiões. Próxima região, a região Sudeste. O que será que tem na região Sudeste? Olha só, tem coisas muito importantes. Olha essa imagem aqui. Quem já viu na televisão ou por acaso já foi viajar, né? Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós vamos ter quem? As escolas de samba também na cidade do Rio de Janeiro, que são muito famosas. Essa ponte aqui é lá na cidade de São Paulo. E essa daqui são cidades históricas de Minas Gerais, que está aqui. E a última região qual é? Tenho certeza que essa nós conhecemos melhor. Olha só qual é? Região Sul. É aqui que nós estamos. Olha só o Paraná aqui. E as imagens que representam a região Sul? Aqui, olha, Gramado. Aqui, ó, Gramado é o nome de uma cidade. Essa imagem aqui da geada, né? A água congelada, isso a gente vê muitas vezes no quintal da nossa casa. E essa imagem aqui? Cataratas do Iguaçu, muito bem, aqui no Paraná. Aqui no Paraná nós temos um costume de tomar chimarrão, né? Tomar mate, que algumas pessoas falam, e o churrasco gaúcho. Só isso que a gente tem aqui? Não, nós temos muitas coisas. É claro que essas imagens foram só para trazer algumas características. Então vamos relembrar lá quais são as regiões que fazem parte do nosso Brasil. Aqui nós vamos ter o nosso país, né? O mapa do nosso país. Como é o nome desta região aqui? Quem sabe? Escreve lá, digita lá que vai aparecer aqui embaixo da aula. Como é o nome? Região Norte, olha só. É a região maior em tamanho de território. Como é o nome desta daqui? Olha só, quem sabe? Isto, escreveu lá? Região Nordeste, muito bem. Vamos ver a próxima? Como é o nome dessa aqui? Quero ver quem vai escrever aí primeiro. Isto, região Centro-Oeste, muito bem. Estão faltando duas. Quais são? Olha só, essa daqui. Como será o nome dela? Região, começa com S. Isto, Sudeste, olha lá. E a última, que é a nossa, essa vocês não podem errar. Como é o nome dela? Região Sul. Muito bem. Então vamos lá, agora para terminar a nossa aula, o que é que nós vamos fazer? Lá no caderno, embaixo de onde vocês escreveram a galáxia, o nome do nosso país, do nosso estado, escreve lá assim, verdadeiro ou falso, e daí escreve assim, número 1 e põe um tracinho, número 2 e põe um tracinho, até chegar ao número 9. Vocês são muito espertos, vão fazer rapidinho. Então, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu certo? Então, agora nós vamos fazer o verdadeiro ou falso. Venham aqui. Para nós podermos fazer o verdadeiro ou falso, o que nós vamos fazer primeiro? Vamos relembrar aqui no nosso mapa do Brasil, para já dar uma ajuda para vocês, as regiões. Como era o nome dessa região bem grandona? Isto, região Norte. Ainda não é o verdadeiro ou falso. Esse aqui é só para ajudar vocês no verdadeiro ou falso.
Quem não terminou de escrever ainda vai escrevendo. Então, aqui está a região norte, que é a maior de todas. Do ladinho nós temos quem? Região nordeste. Do ladinho, ou melhor, um pouquinho, não é bem do ladinho, né? Um pouquinho mais para baixo nós temos a região centro-oeste. Aqui do ladinho em vermelho, o sudeste. E por último, o sul. Muito bem. Então, aqui está o mapa para vocês olharem caso vocês precisem. Primeira pergunta. E agora sim vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Tudo bem? Só o V ou o F, não precisa escrever. Número 1. Nordeste é a maior região em tamanho de território? Será? Olhem no mapa que está aqui do ladinho. Número 2. O Paraná faz parte da região sul? Verdadeiro ou falso? Pensem lá. Só coloca V se for verdadeiro e F se for falso. Tudo bem? Então, número 2. Número 3. Região com maior número de estados é a região Nordeste. Será? Pensem lá. Olhem no mapa, lembrem o que eu falei. Número 3. Número 4. Na região centro-oeste está localizada a capital do Brasil. Será? Não sei. Agora eu me esqueci de tudo. Daqui a pouco eu já me lembro para ajudar vocês. Número 5. O Brasil faz parte da América do Norte. Será? Da América do Norte? Não sei. Número 6. O nome da nossa galáxia é Sistema Solar. Galáxia é Sistema Solar? Será? Não sei. Pensem lá. Número 7. Nosso país, o Brasil, está localizado no continente americano. Verdadeiro ou falso? Ah, essa tá fácil. Número 8. O Brasil tem 24 estados. Será que é só isso? Vamos pensar lá. E a última pergunta, que eu já vou dar as respostas aí para ver se vocês acertaram. São Paulo está na região norte. Lembra que eu mostrei para vocês uma ponte ali bem colorida na imagem? Que região será que era? Então aqui estão as 9 perguntas. Vamos ver quem acertou? Número 1, a resposta era, então, Nordeste é a maior região em tamanho de território. Nordeste. Falso. 2. O Paraná faz parte da região sul. Paraná na região sul? Verdadeiro. 3. Região com maior número de estados é a região Nordeste. Lembra que eu falei para vocês que ela tem 9 estados? Verdadeiro. Número 4. Na região centro-oeste está localizada a capital do Brasil, Brasília. Verdadeiro. 5. O Brasil faz parte da América do Norte. Será? A América do Norte fica lá em cima. O Brasil faz parte da América do Sul. Por isso essa resposta é falsa. 6. O nome da nossa galáxia é Sistema Solar. O nome da nossa galáxia é Via Láctea. Sistema Solar é o nome do nosso sistema, onde está os planetas e o Sol. Por isso essa resposta é falsa. Essa pergunta é falsa, desculpe. 7. Nosso país está localizado no continente americano. Certo ou errado? Certo, verdadeiro. Falta só 2. O Brasil tem 24 estados. Na verdade, tem 26 estados.
Então, a resposta é falsa. E a última, São Paulo está na região norte. São Paulo está aqui, ó. Como é o nome dessa região? Sudeste. Por isso é falso. Então, hoje nós conseguimos nos localizar dentro do nosso sistema solar, do universo e da galáxia. Nós não podemos mais esquecer, então, o nome do nosso país e do nosso estado e do continente, principalmente. Espero que vocês tenham aprendido muito, crianças, tenham feito as atividades com muito capricho e logo, logo estarei de volta para mais uma aula. Tchau para vocês!